Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo também. Meu nome é Miriam Anitta e estamos hoje para estudarmos aqui um texto chamado Reparadores de Brechas. Foi escrito pelo irmão Rafael Abdala para o Manancial, que é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir de porções da Bíblia, que é a palavra de Deus, para inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha e a sua vida. São gotas de esperança diária que promovem transformação e crescimento. Vocês sabem, eu não escrevi o texto, foi o irmão Rafael Abdala. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler com vocês e contar aquilo que eu entendi. Sempre deixando claro que eu não tenho informação teológica, tá bom? Então, o que eu falo é realmente aquilo que eu entendo. Quero pedir para os irmãos que, se não se inscreveram no canal, que possam fazê-lo. Nós completaremos em março 6 anos de canal e temos 300 seguidores. Eu acho que é um número abençoador, sem dúvida alguma. Mas se cada um de nós pudermos compartilhar com uma pessoa, nossa, quantos serão abençoados com a palavra de Deus, né? Bom, dito isso, pedindo que vocês compartilhem, que vocês se inscrevam no canal, eu quero convidar vocês a orarem comigo, pedindo ao Senhor que nos ensine o que temos para aprender hoje com Ele, tá bom? Ó Deus, que nós possamos compreender a importância de sermos reparadores de brechas. Que o Senhor possa nos orientar, que possamos, além de entender, de ouvir e entender, que possamos praticar. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá. Nós leremos Isaías 58, de 1 a 14. Que é quando Deus chama o povo dele à prática da fé verdadeira. Deus está aí denunciando aí o jejum vazio, feito apenas de aparência. E Deus fala, né, que o que realmente o agrada é romper as cadeias da injustiça, repartir o pão com o faminto, acolher o necessitado e não se esconder do irmão. Nesse contexto, então, surge a promessa de que aqueles que vivem assim serão chamados de reparadores de brechas ou restauradores de veredas. Bom, e qual é a mensagem principal, né, para que nós possamos entender o que são reparadores de brechas? Adoração prática. Deus não busca apenas rituais, mas uma vida que reflita justiça, misericórdia e amor. Reparadores de brechas são aqueles que se colocam na fenda, restaurando relacionamentos, reconstruindo caminhos e trazendo reconciliação. Luz no meio da escuridão. Quem vive essa fé verdadeira será como o sol do meio-dia, iluminando e guiando as outras pessoas, né? Fonte inesgotável. O Senhor promete ser guia constante, satisfazer a alma em lugares áridos e fortalecer os ossos. Herança espiritual. O adorador que pratica a justiça, ele se torna parte da restauração, sendo lembrado como alguém que construiu pontes e não muros. Bom, e qual é a palavra de encorajamento que eu posso deixar para você? Que ser reparador de brechas é viver como instrumento de paz e restauração. Nos desertos da vida, Deus promete ser guia e ser força para a gente. Que neste novo ano você seja luz em meio a trevas, ponte em meio a divisões e testemunho vivo, da graça do Senhor. Você possa estar ali sempre testemunhando. Caminhe confiante. O Deus que chama também capacita. E Ele fará de você uma fonte que nunca seca, sempre transbordando amor e esperança. Então, o meu desejo, a minha oração é que a sua jornada seja marcada pela justiça, misericórdia, fé e que cada passo que você dê seja para a glória de Deus. Amém? Então, vamos ler Isaías 58. E diz assim, o Senhor Deus diz: grite com toda a força, sem parar. Grite alto, como se fosse uma trombeta. Anuncia ao meu povo, os descendentes de Jacó, os seus pecados e as suas maldades.
De fato, eles me adoram todos os dias e dizem que querem saber qual é a minha vontade, como se fosse o povo que faz o que é direito e que não desobedece às minhas leis. Pedem que eu lhes dê leis justas e estão sempre prontos para me adorar. O povo pergunta a Deus: que adianta jejuar se tu nem notas? Por que passar fome se não te importas com isso? E o Senhor responde: a verdade é que nos dias de jejum vocês cuidam dos seus negócios e exploram seus empregados. Vocês passam o dia de jejum discutindo e brigando e chegam até a bater uns nos outros. Será que vocês pensam que quando jejuam assim, eu vou ouvir as suas orações? O que é que eu quero que vocês façam nos dias de jejum? Será que desejo que passem fome, que se curvem como um bambu, que vistam roupa feita de pano grosseiro e se deitem em cima das cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Acham que um dia de jejum assim me agrada? Não. Não é esse o jejum que quero. Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Então, a luz da minha salvação brilhará como o sol, e logo vocês todos ficarão curados. O seu Salvador os guiará, e a presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados. Quando vocês gritarem pedindo socorro, eu os atenderei. Pedirão a minha ajuda e eu direi: estou aqui. Se acabarem com todo tipo de exploração, com todas as ameaças e xingamentos, se derem de comer aos famintos, se socorrerem os necessitados, a luz da minha salvação brilhará, e a escuridão em que vocês vivem ficará igual à luz do meio-dia. Eu, o Senhor, os guiarei, até mesmo no deserto. Eu lhes darei de comer e farei com que fiquem sãos e fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde não para de correr água. Em cima dos alicerces antigos, vocês reconstruirão cidades que tinham sido arrasadas. Vocês serão conhecidos como o povo que levantou muralhas de novo, que construiu novamente casas que tinham caído. O Senhor Deus diz: obedeçam às leis a respeito do sábado. Não cuidem dos seus próprios negócios no dia em que para mim é sagrado. Considerem o sábado como um dia de festa, o dia santo do Senhor que deve ser respeitado. Guardem o sábado, descansem em vez de trabalhar. Não cuidem dos seus negócios, nem fiquem conversando à toa. Se me obedecerem, eu serei uma fonte de alegria para vocês e farei com que vençam todas as dificuldades e vocês serão felizes na terra em que eu dei ao seu antepassado Jacó. Eu, o Senhor, falei. Amém? Que belíssima passagem, né, irmãos? Bom, o nosso versículo que o irmão Rafael Abdal escolheu é o 12, que diz: vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados de reparadores de brechas e restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Bom, esse capítulo que a gente leu conjuga confronto e conforto, exortação e consolação, juízo e promessa. Há, por exemplo, uma promessa para os filhos, no versículo 11. Eles edificaram as antigas ruínas. Sim, na vivência familiar, pode ser que a gente se depare com escombros. Por isso, Deus levanta quem seja reparador de brechas. E o que faz uma pessoa que repara brechas? Em primeiro lugar, como está lá no começo do nosso capítulo, ele despedaça a opressão. Ele está comprometido com a libertação dos oprimidos, ele é consciente do mundo espiritual em desfavor de quem lutamos. E ele também, põe fim ao egoísmo, como está no versículo 7, né? Ele trata da dor do outro. Ele tem a capacidade de não se esconder do semelhante, não negar a bênção, né, de ser generoso. E no final, né, no 8, diz que ele pratica a justiça.
Então, está arraigado nos valores do reino de Deus e sabe que é sal da terra e luz do mundo. Então, o capítulo inicia com a censura de Deus, né, de uma adoração sem sinceridade, e termina com uma super, mega, hiper promessa gloriosa. A alma, aquela que crê, será farta dos seus ossos, né? Os seus ossos fortificados, ele será como um manancial cujas as águas jamais faltam. Então, assim, Deus, ele está atento a que tipo de pessoa nós somos, né? Se somos pessoas que reparam brechas e que realmente estamos disponíveis para servir os outros. O nosso manancial termina assim, ó. O cristão está arraigado nos valores do reino de Deus e sabe que é sal da terra e sabe que é luz do mundo. Amém? Bom, eu termino aqui agora deixando meu abraço diário de urso. Lembrando que para nós que sabemos que temos que ser reparadores de brechas, para nós o abraço dá super certo. Temos que abraçar todas as pessoas, como diz aqui. Temos que libertar os oprimidos. Temos que estar favorável pelas pessoas. Temos que estar ali diante delas ajudando. Isso é para aqueles que são reparadores de brechas. Temos também um versículo para decorar, que é 1 Coríntios 3:16, que diz o seguinte: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. E agora eu vou terminar, né? Termino deixando uma frase de Augustus Nicodemos, que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.